Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. E por falar em 2 de abril, eu preciso mandar um abraço todo especial para minha sobrinha Letícia. A Letícia está completando mais um ano de vida hoje. Letícia, que Deus te abençoe muito, que Ele te dê muita sabedoria, muita iluminação, para que no decorrer da sua vida você faça boas escolhas que te colocaram cada vez mais pertinho de Deus, para que quando Cristo voltar, Ele te leve para poder viver com Ele. A gente te ama muito, viu, filha? Que Deus te abençoe. O tema que estudaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será o poder transformador da palavra. A palavra de ordem no nosso estudo hoje é transformação. Vimos até aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, homens completamente distintos entre si, num período de aproximadamente 1.500 anos, indivíduos que escreveram em 3 continentes diferentes, que o Espírito Santo de Deus esteve guiando esses indivíduos no tempo, na história, revelando a eles aquilo que é a vontade de Deus. Vimos pelo menos 2 estilos de escrita que aparecem na Bíblia. Ontem tivemos a possibilidade de poder estudar sobre o fator histórico da Bíblia, a história, para que serve a história bíblica, o que é que Deus queria revelar através da história bíblica, que é Deus agindo no decorrer da história, desde o começo até o final, que é um recomeço, e a parte profética, 30% daquilo que são os escritos da Bíblia, são profecias que demonstram momentos em que o Senhor Deus abre o futuro e revela isso aos seus servos, os profetas. Mas para que serve tudo isso? No fundo, a grande pergunta que algumas pessoas se fazem para que eu devo gastar tempo com a Bíblia? Para que eu devo gastar tempo estudando aquilo que ela revela? O que eu vou ganhar estudando a Bíblia? Bom, a Bíblia fala sobre a história de algumas pessoas que se perguntaram a respeito disso. Pessoas que no decorrer da sua existência também tiveram lutas, fracassaram como você e eu fracassamos, acabaram se afastando do caminho do Senhor, como eu e você às vezes também o fazemos, mas que tiveram a coragem de ir para a palavra e deixar que a palavra se interpretasse a si mesma. Porque esse é um dos princípios do Sola Escritura. É a Bíblia dando para nós as chaves que nós precisamos para poder compreender o que ela tem a dizer. É deixar que a Bíblia fale sem tentarmos fazer com que aquilo que nós pensamos seja comprovado através da Bíblia. Algumas pessoas hoje, mesmo muitas denominações cristãs, vão até a Bíblia para tentar comprovar que aquilo que eles pensam está certo. Não deixam a Bíblia falar por si mesma. Todas as vezes que, no decorrer da história, as pessoas deixaram que a Bíblia falasse, que ela se explicasse, transformações aconteceram. O nosso guia de estudos hoje começa falando sobre o ano 621 a.C. Esse ano é um ano muito importante. O rei Josias, ele tinha cerca de 25 anos de idade, ele foi precedido por reis muito maus. Seu pai Amon foi tão ruim que houve um complô no país e o assassinaram. Ele reinou por pouquíssimo tempo. O seu avô tinha sido o indivíduo que é considerado como o pior de todos os reis de Judá, que foi ninguém menos do que Manassés. Manassés, ele fez, a Bíblia o descreve como um rei que construiu altares para todos os deuses das nações vizinhas. Ele adorou a absolutamente tudo, desde coisas inanimadas, animais, estrelas, tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar. Chegou até o ponto de queimar os seus próprios filhos em sacrifício a esses deuses estrangeiros. Ele fechou o templo de Deus. O templo do Senhor foi fechado. No pátio do templo, ele construiu altares pagãos. Portanto, o templo já não era mais usado para absolutamente nada, e quando iam usar o pátio, iam usá-lo para a adoração de outros deuses. Quando Josias, ele assume o trono, ele de alguma maneira tomou uma decisão. Ele não conhecia muito sobre Deus. Ele sabia, aliás, muito pouco a respeito de Deus, mas ele tomou uma decisão. Lembra que eu te mencionei ontem que a Bíblia ela vai nos dar a possibilidade de podermos compreender
que nós somos livres para poder escolher o que faremos com a nossa vida. O nosso posicionamento no grande conflito entre as forças do bem e do mal, no meio dessa rebelião que se instaurou dentro do nosso país e do nosso mundo, faz com que nós tenhamos todos os dias, momento a momento, nos posicionarmos. Vamos estar ao lado de Deus ou ao lado da rebelião. Josias agora assume o poder. Ele é um jovem de 25 anos. O país está vivendo uma das maiores crises de todos os tempos. E ele agora tem que tomar um posicionamento, uma postura. Ele vai ser igual ao seu pai. Já estava visto que o pai não tinha conseguido fazer absolutamente nada. Um complô tinha sido feito contra ele, tinha sido assassinado. Ele nem sequer foi colocado nos sepulcros dos reis de Israel. O seu avô tinha sido extremamente mal, o povo estava sofrendo muito com isso, e ele toma uma decisão: vou servir a Deus. Ele não tinha um conhecimento muito claro a respeito do que ele tinha que fazer, ele só tomou uma decisão, ele decidiu que ia servir a Deus. Ele mandou que o templo fosse reaberto, e uma reforma no templo começou. E Uquias, que era o sumo sacerdote naqueles dias, no meio de todo aquele processo de reforma, construção, tira entulho de dentro do templo, no meio daquilo tudo, a Bíblia vai dizer que o livro da lei de Deus foi encontrado. Nós não sabemos exatamente se esse livro da lei de Deus era um conjunto com os 5 primeiros livros da Bíblia, o conjunto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou se era apenas uma cópia de Deuteronômio. O fato é que ele encontrou o livro da lei de Deus. Não sabemos se foi completa ou o resumo da lei em Deuteronômio. E Uquias levou esse livro para o rei, e o rei pediu que o livro fosse lido. Quando ele leu e compreendeu o que a lei de Deus mencionava, o que o livro da lei de Deus mencionava, que Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, e que o povo era livre para poder escolher se iria estar com Deus ou contra ele, e que haveriam consequências, que cada escolha que nós tomamos no meio desse grande conflito entre as forças do bem e do mal vai implicar em consequências. Ele percebeu: a gente deve estar muito mal nesse processo, porque até agora nós só fizemos bobagem. Meu avô, meu pai fizeram muita coisa ruim, levaram o povo totalmente para longe do caminho do Senhor. Eu não sei agora como é que a gente está. Ele agora começa a clamar a Deus. Ele procura um profeta que eventualmente pudesse haver ainda dentro do povo. Eles mencionam que Ulda, que era esposa de um dos levitas que cuidavam do guarda-roupa do templo, pediram para que ela perguntasse a Deus se ainda haveria possibilidade de algo ser modificado, e a resposta que vem é: o castigo virá. Veja, diante de uma situação como essa, Josias, que havia nascido num contexto de rebelião contra Deus, ele toma uma decisão: ok, se o castigo vai vir é porque a gente merece, mas eu vou organizar minha vida, e se sou eu que estou no comando do país, eu vou fazer com que o povo passe por uma experiência de reavivamento. O povo tem que conhecer o que eu conheci. E ele agora chama os sacerdotes, os levitas, começa a ensinar a lei de Deus para o povo. A Páscoa é celebrada, as pessoas começam a conhecer a respeito da lei de Deus. Todos os altares pagãos foram quebrados desde os dias de Davi. Nenhuma reforma como essa havia acontecido no país. Todos os altares pagãos foram quebrados. E Deus agora manda um outro recado para ele, diz: como você se converteu do seu mau caminho. Eu percebo ainda que no futuro, depois que você morrer, as pessoas ainda se afastarão do meu caminho, mas nos seus dias haverá paz. Eu não vou trazer o castigo nos seus dias. Estava previsto para que acontecesse agora, mas como você se arrependeu, isso vai acontecer nos dias dos seus filhos. Portanto, esse texto vai mostrar claramente que aquilo que faz toda a diferença dentro do contexto da Bíblia é a possibilidade da pessoa poder compreender que ela tem liberdade. Liberdade para poder escolher seguir o caminho de Deus ou para poder seguir o caminho da rebelião. Nós somos livres. A história de Josias nos mostra que as nossas escolhas têm a possibilidade de poder mudar o nosso presente e, obviamente, que também o nosso futuro. E o nosso futuro eterno. Portanto, nós somos senhores das nossas escolhas. Nós não podemos dizer que é Deus quem traz o mal
porque nós escolhemos se viveremos o bem que Deus tem para nós ou o mal. E uma coisa é verdade, a Bíblia vai mencionar que quem trabalha conosco para poder nos ajudar a aplicar os conceitos da Bíblia à nossa própria vida, para que façamos boas escolhas, é o Espírito Santo de Deus. Em João no capítulo 16, verso 13, a Bíblia vai nos mencionar que o Espírito Santo ele nos conduz a toda a verdade, para que, conhecendo a verdade da palavra de Deus, nós nos posicionemos. E quando nos posicionamos, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra ela nos transforma de dentro para fora a imagem e semelhança de Deus. Eu queria nesse momento orar junto com você, para que nós tenhamos a possibilidade de poder deixar que essa palavra modifique a nossa vida. E o nosso desafio continua de pé, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, para que tenhamos a possibilidade de compreender aquilo que é o propósito de Deus para nós e para que deixemos que essa palavra ela possa transformar a nossa vida de dentro para fora. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por tê-la revelado através dos profetas. E obrigado porque hoje somos livres para poder escolher seguir o Teu caminho ou não. Queremos hoje nos posicionar e seguir a Tua vontade. Ajuda-nos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?